Olá, pessoal. Eu sou o Dr. João Bissoto, sou médico especialista em acupuntura e no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma passeada ali pelas coisas que eu encontro na internet sobre acupuntura. Então, o que a gente vai falar hoje, assim como a gente vai fazer nos outros vídeos assim desse quadro, é não só óbvio trazer uma coisa que circulou pelas redes, um meme ou alguma coisa assim. A gente vai explicar de onde que isso vem e, óbvio, trazer algo de informação, de conhecimento, de base científica, para a gente não ficar só no reagindo à minha opinião. E, afinal, esse é um canal de ciência. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse meme que circulou aí, que é um meme que pega um quadro da Oprah, que é as coisas favoritas da Oprah, em que ela distribui coisas para a plateia dela, e nessa interpretação aqui ela estaria distribuindo uma coisa de medicina chinesa, né, uma coisa de acupuntura, que a gente chama de quatro portões. E se você é da área de acupuntura, provavelmente você já ouviu falar e deve usar cotidianamente essa combinação de pontos que a gente chama de quatro portões, que é a combinação dos pontos IG4, Reku, e o F3, fígado 3, né, intestino grosso 4, e F3, o Tai Chong. E essa combinação de pontos, ela é muito tradicional e muito usada em acupuntura. Inclusive, quando a gente parte para a questão científica, essa combinação ela entra em diversos protocolos, não necessariamente com o nome quatro portões, mas é uma combinação muito poderosa. E eu vou tentar explicar para vocês, né, o porquê que a Oprah estaria distribuindo para todo mundo esse uso dos quatro portões. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho da onde esses pontos ficam, porque eu acho uma coisa muito curiosa e que eu acho que pouca gente percebe, é que o ponto IG4 e o ponto F3, um fica na mão e o outro fica no pé, eles ficam, se você expandir a ideia de que a mão e o pé poderiam ter a mesma origem, né, embriológica, a mesma lógica, porque são quatro patas, né, e a gente virou bípede, e aí as mãos se adaptaram, né, nos primatas para esse padrão que é diferente do pé, mas embriologicamente, assim, se a gente for pegar evolutivamente, não embriologicamente, mas evolutivamente, e a gente usar a mão e o pé como correlatos, esses pontos ficam no mesmo lugar, só que na pata de cima e na pata de baixo, né? Então, se a gente imaginar os 5 dedos, seja da mão ou seja do pé, o IG4 vai ficar aqui, nessa localização aqui, né? E se a gente for pegar o pé, o F3 também fica aqui, entre o dedão do pé e o segundo dedo, assim como o IG4 fica entre o dedão da mão e o segundo dedo. Então eles são meio que o mesmo ponto em patas diferentes, né? E isso talvez explique, de alguma forma, né, a função neurológica dele ser tão importante. Mas antes da gente abordar as funções neurológicas mais palpáveis, vamos falar um pouquinho de medicina chinesa, né? Qual seria a função desses pontos e o porquê combiná-los faz sentido e teria esse uso tão recorrente que a gente poderia dizer que abrangeria quase todos os pacientes da acupuntura. Então o IG4, ele é um ponto meio que analgésico geral na medicina chinesa, porque ele promove o fluxo de qi e tira patógenos do corpo, né, os fatores de adoecimento, e ele é um ponto que cuida muito da parte superior do corpo, né, então principalmente cabeça e face, mas, por exemplo, as principais dores do ombro, as mais comuns,
são as dores do canal do intestino grosso, que esse ponto também trataria. As principais dores de antebraço também são do canal do intestino grosso, que esse ponto também trataria. Então a gente pode dizer que meio que toda a parte superior do corpo, seja braço, ombro, pescoço, cabeça, face, são regiões em que o IG4 tem uma grande influência para fazer a movimentação do TI, a retirada de patógeno, e por isso esse seria um dos pontos-chave para a gente usar. E a mesma lógica é válida ali para o F3, porque promovendo o fluxo de TI do fígado, que é a grande função desse ponto, né, harmonizar as funções do fígado, esse ponto também moveria o fluxo de TI da parte inferior do corpo, que apesar do fígado cuidar do corpo inteiro, né, do fluxo de TI do corpo inteiro, como ele está localizado na parte inferior na medicina chinesa, é mais importante essa função dele na parte inferior. Além dele promover fluxo de sangue por conta da função de harmonizar fígado, que ele complementaria isso com o IG4, que já não tem tanta essa função de movimentar sangue. E o IG4 ele vai promover mais essa expulsão dos patógenos, né, dos fatores de adoecimento, que tendem também a se acumular mais para cima, tirando a umidade, mas eles tendem a ir para cima, para a superfície, e o IG4 vai ajudar a tirar. Então, eles têm uma função primordial que é a mesma, que é regular fluxo de TI. Um faz isso mais na parte de cima e o outro faz isso mais na parte de baixo, mas eles têm funções complementares também, sendo o IG4 um ponto para retirada de patógeno e o F3 um ponto que vai movimentar sangue, harmonizar as funções do fígado e assim devolver e restabelecer a função de fluxo de TI, assim, de um modo geral do corpo. Então, por isso, essa combinação 4 portões, que muita gente até chama de 4 portões da dor, porque restabelecer fluxo de TI é tratar dor, né? Toda dor, na visão da medicina chinesa, é um bloqueio, né? Um impedimento do fluxo harmônico de TI pelo corpo. Então, essa é uma combinação muito poderosa, principalmente para dor, todas as dores de um modo geral, por conta dessa função que os dois pontos têm em comum. Mas esse é um canal de ciência, né? E a gente já entende, exatamente porque esses pontos são muito usados, eles são muito estudados. Então a gente consegue, tanto a nível de modelo animal, reproduzir esses pontos e ver o que acontece em termos moleculares no cérebro e no sistema nervoso central, de um modo geral, dos bichinhos, quanto através de ressonância magnética funcional, a gente consegue ver no ser humano quais são as áreas que esses pontos ativam, para a gente ver se bate, né, com o que a gente encontra no modelo animal. E o que esses pontos fazem e por que eles são tão importantes para o tratamento da dor, amplo senso, é que eles têm uma ação central, principalmente hipotalâmica, muito forte. Essa é a principal área de atuação desses dois pontos, né? É a liberação de beta-endorfina, principalmente em região hipotalâmica, que acaba modulando vias de dor central, independente da região que o paciente tenha a dor. Então, óbvio que se você acompanhou os vídeos de explicação de como a acupuntura funciona, você viu que existe uma analgesia segmentar, né? Uma ação a nível do local de agulhamento. Então, se a gente fizer o IG4, a gente vai estar atuando ali nas raízes cervicais baixas, né? De C5 até T1, a gente consegue trabalhar via IG4, e via F3 a gente vai pegar as raízes lombares baixas, então de L4 até S1 principalmente. São vias muito comuns de serem afetadas por serem a base
do seu segmento do esqueleto, né, do segmento cervical e do segmento lombar, essas são alturas muito acometidas por problemas, principalmente quando a gente está falando de compressões radiculares e coisas nesse sentido, porque elas vão pegar os nervos mais periféricos e são esses os nervos mais acometidos geralmente. Então, se a gente for pensar em resposta segmentar, já é uma combinação que faz sentido, mas muito mais do que isso, a ação, e principalmente a ação dessa combinação que a gente chama de 4 portões, é uma ação que a gente chama de dessensibilização central. Porque toda dor crônica, ela ativa mecanismos de perpetuação da dor, que são mecanismos principalmente hipotalâmicos. Então, é uma desregulação do eixo hipotálamo-hipófise que vão perpetuar, sejam inflamações crônicas ou a própria propagação do impulso de dor, e a combinação desses dois pontos juntos faz uma ativação da via hipotalâmica de um jeito específico que vai desensibilizar essa ativação da dor crônica de perpetuação. Então é muito importante quando a gente pega um paciente que vem com uma dor crônica meio difusa, meio inespecífica, a gente ativar essas vias que vão diminuir a ativação e a resposta cortical à dor, para que até a gente consiga depois avaliar mais especificamente o que está acontecendo, né? Porque às vezes um paciente com dor crônica chega muito sensível e muito responsivo à dor, e é difícil até de examinar, porque tudo dói, e quando você vai palpar, toda aquela região, toda aquela musculatura está mais sensível, e fazer essa combinação diminui essa sensibilidade e até permite, numa sessão futura, que a gente consiga examinar melhor para chegar num diagnóstico mais preciso da causa da dor desse paciente. Então, uma outra coisa que essa modulação hipotalâmica faz é regular o sistema nervoso autônomo, então diminuindo uma resposta simpática que fica mais ativa em processos inflamatórios crônicos e processos de dor crônica por uma ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Então é como se o paciente tivesse constantemente com essa via ativa, que é uma via, por exemplo, que muita gente conhece como luta e fuga, né, essa resposta de hiperestimulação dos sistemas, e o que o hipotálamo vai fazer com essa combinação de pontos é diminuir essa resposta simpática e aumentar a resposta parasimpática e ativar, então, uma via anti-inflamatória colinérgica, principalmente mediada pelo nervo vago, que vai, então, promover uma redução desse processo inflamatório crônico e uma redução dessa hiperativação do sistema simpático. Então, quando que a gente pensa assim, né? Que tipo de paciente eu penso em usar essa combinação antes de repensar diagnósticos e coisas assim, até para eu conseguir examiná-lo de uma forma melhor. Então, pacientes que tenham quadros que são dores crônicas primárias. Esse é o principal motivo de usar isso logo de cara, assim. Então, fibromialgia, enxaqueca, esses quadros que promovem sensibilização central da dor são muito beneficiados por essa combinação, principalmente no começo do quadro, e aí depois a gente consegue ir atrás do que vai pontualmente aparecendo conforme essa sensibilidade diminui sistemicamente. E essa modulação do sistema nervoso autonômico e hipotalâmica, principalmente, ela faz uma regulação sistêmica de vísceras e tal, e que promove um estado de
relaxamento, entre algumas aspas, né? Porque seria esse o estado basal do nosso corpo, é um estado de predomínio parasimpático. E esse estado de predomínio parasimpático e não predomínio simpático, ele, a nível de sistema nervoso central, a gente entende ele como o padrão, né? O padrão de resposta neurológico que a gente consegue devolver para um paciente que está em um processo de dor crônica, e por isso que a dor crônica ela é tão sistêmica, né? Ela afeta o humor, ela afeta a digestão, ela afeta a ativação muscular, afeta sono, por causa da mudança desse padrão que sai do basal e vira um estado de hiperatividade, de aumento de resposta simpática, de aumento de passagem das vias de dor, e a gente consegue, com essa combinação de pontos, então, modular para baixo, né, diminuir essa sensibilidade e aumentar essa resposta padrão de relaxamento que o nosso corpo precisa. E alguns autores até falam que essa seria a percepção que os chineses têm do chamar para falar sobre o livre fluxo e o fluxo harmônico do Qi, né, que seria o padrão basal, que é um padrão de relaxamento, de livre fluxo, em que os músculos são ativados e que a gente consegue fazer a digestão, onde tudo flui naturalmente. E aí tem gente que faz essa associação entre o que os chineses vão chamar de livre fluxo de Qi e esse padrão basal de funcionamento do sistema nervoso. Então, não à toa, talvez todo mundo se beneficie de... Todo mundo, que eu digo assim, né? Todo mundo que está doente e buscando tratamento com acupuntura, obviamente, né? Mas principalmente porque os pacientes que a gente atende são, em grande maioria, pacientes de dor crônica com uma disfunção desse sistema basal de funcionamento, dessa hiperativação simpática e inflamatória, e essa combinação dos 4 portões, então, uma grande ferramenta que a gente consegue ter para fazer essa modulação e, pela visão da medicina chinesa, promover o livre fluxo de Qi e diminuir a dor do paciente, dessa dor sistêmica ampliada, para uma dor que seja mais focada e que a gente consiga tratar depois de alguma outra forma. Além disso, também melhorar a qualidade de sono, o humor e todo o pacote de sintomas que vem junto com esses adoecimentos crônicos. Então me conta aqui se você conhecia os 4 portões, se você sabia o porquê que a gente usa, e se você já recebeu e o que você sentiu. Se você tem alguma dúvida, também deixa aqui que a gente vai respondendo nos comentários ou a gente responde em vídeos futuros. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.